Louvado seja o nome do Senhor Jesus em todo o tempo, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Livro de Lucas é um livro que com o propósito de narrar de uma forma bem detalhada, de uma forma vivida, muito cuidadosa e ordenada, as prioridades, as atividades e os ensinos de Jesus. O Lucas, ele era aquele com quem amava, né, a Deus. Então, assim, é um livro muito abençoado, um livro de muito ensinamento para nós. É o livro no qual falou-se do nascimento de João e também do nascimento de Jesus. Eu acho lindo porque o livro de Lucas já começa ali falando quando Maria vai visitar, né, a sua prima Isabel e o cântico de Maria. Então, assim, Maria foi uma mulher extremamente abençoada, uma mulher muito usada por Deus, tanto que ela foi escolhida, ela foi agraciada para ser escolhida como a mãe de Jesus. E a Isabel, a sua prima, também foi uma mulher muito abençoada, pois ela gerou a João. Então, assim, que coisa linda. A gente sabe que, olha aqui no capítulo 1, no versículo 40, quando fala que Maria foi lá, né, na casa de Zacarias e saudou, né, a sua prima Isabel. No 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois há de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Gente, isso é lindo. Então, Isabel ali já estava gerando. Fala que a criancinha saltou de alegria. Então, assim, a presença do Espírito Santo ali foi tão real que foi passada aquela emoção, aquele Espírito Santo, aquele agir para Maria também. Então, assim, o livro já começa de uma forma muito clara e muito abençoada, falando das respostas, né, que a gente tem em oração. Fala também do cântico de Zacarias, no qual ele fala aqui no 68 que bendito é o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Então, assim, o livro todo de Lucas é um livro que fala de muitos prodígios, é um livro que fala da genealogia de Jesus, da provação também, né, de João Batista, a tentação de Jesus, um livro também de muitas curas, né, teve a pesca maravilhosa, a cura do paralítico, fala também acerca do jejum, quando Jesus começou, né, a escolher os 12 ali. Então, assim, é um livro muito abençoado, também fala das bem-aventuranças, né, aqui a partir do capítulo 5, no versículo 20, e levantando-se os olhos para os discípulos, ele dizia: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. E bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Então, assim, as bem-aventuranças é isso. É mostrar e falar que, independente daquela situação adversa, bem-aventurado, agraciado é aquele que espera. É aquele que confia, porque quando está um momento de dor, vai vir alegria. Quando está um momento de choro, vai vir um momento de sorriso, de alegria em Cristo Jesus. Então, isso é servir. Fala da parábola do semeador, que eu amo, aqui no capítulo 8, a partir do versículo 4, né, que é aquele que semeou em meio aos espinhos, os espinhos foram lá e secaram, então não teve como germinar, teve aquela terra que estava seca e árida e não teve como ser germinada, mas aquele que semeou em terra boa, a semente germinou, a semente deu fruto. Tem a parábola da candeia, então é um capítulo também que se fala de muitas parábolas. No capítulo 9 de Lucas fala sobre a missão dos 12,
Então assim, é um livro muito abençoado, é um livro que fala também da autoridade que é dada por Cristo Jesus para cada um de nós. Aqui no capítulo 11 de Lucas, nos ensina sobre a oração, né, dominical, que é uma oração extremamente importante. E nós temos que deixar o Senhor conduzir. Um capítulo que eu gosto muito, além do 14, que fala da grande ceia, eu gosto muito de Lucas 13, a partir do versículo 22, que fala da porta estreita. Que nós temos o caminho, nós temos uma porta, e quando nós passamos pela porta estreita, nós sabemos que é Cristo. No capítulo 13, no versículo 22, nos diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Gente, olha como é que Jesus é lindo. Eu fico assim, apaixonada, porque quando a gente entende que o caminho é ele, a gente sabe que vai ser estreito, mas a gente sabe que com ele, aleluia, a vitória é certa. Então, que essa palavra continue em nossos corações. Tem a parábola do filho pródigo também, que é uma parábola que eu amo muito, que é aquele filho que decide pegar aquele dinheiro e acha que a vida era aquilo, mas depois ele vê que ele estava sendo tão humilhado que era melhor até servir ao pai dele, e ele vai lá e volta com alegria. E uma coisa que eu gosto muito de mencionar quando eu falo sobre essa parábola, o irmão dele ali naquele momento pensou assim: nossa, eu nunca deixei de sair daqui, e meu irmão voltou e foi recebido com honra. Nós temos que entender que a honra não é para menosprezar o outro, é para honrar aquele que voltou, é para honrar aquele que decidiu. E foi exatamente isso que aconteceu com o filho pródigo, porque ele foi honrado ali porque ele decidiu voltar e ele percebeu que a família era o bem mais importante que ele tinha. Então aquele irmão ali que se sentiu menosprezado, se sentiu diminuído porque ele não tinha tido um banquete e ele esteve ali fiel os anos todos. Mas quando você se alegra com a alegria do outro, automaticamente você também se torna alegre, automaticamente você também é honrado. E o Espírito Santo, o Senhor, ele se agrada disso, que nós nos alegremos com a alegria do outro. Fala do mordomo infiel aqui em Lucas 16, que ele estava numa situação que precisava de mendigar e estava devendo, e ele foi perdoado a dívida dele, e em um momento nenhum ele foi compassivo para perdoar aquele que estava devendo. Então assim, recebeu o perdão de uma dívida, e em vez de perdoar o outro, é o mínimo que ele tinha que ter feito, porque ele foi perdoado de uma dívida, e em momento nenhum ele teve compaixão com aquele que estava devendo para ele. Então ele perdeu aquilo e foi julgado. Por quê? Porque para ele foi muito bom. E quando ele teve a chance de fazer algo de bom, de perdoar a dívida daquele que o devia, ele não fez. Então, o que Jesus quer ensinar com isso? Quis ensinar com isso? Que aquele que é fiel e aquele que se alegra com o outro, aquele que abençoa o outro, ele também será abençoado. Mas aquele que tem a oportunidade de abençoar e não abençoa, ele será amaldiçoado e vai ser retirado daquele. Porque Deus, ele é amor, gente. Ele é amor, mas ele também é justiça. E a gente não pode querer fazer justiça das nossas mãos. Quando é algo de bom que é para nós fazer, nós temos que fazer. Mas quando é algo que não nos compete, nós temos que deixar para Cristo Jesus. Amém? Tem o Lucas 21 também, que eu amo, que é a parábola da passagem, né? Daquela viúva que ela tinha 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha. Mas no momento que ela teve ali, ela entregou tudo no altar, ela deu tudo para o Senhor. Em questão de financeiro, de valor, era menor do que aqueles que ofertavam, mas aqueles ofertavam aquilo que sobrava. Ela não, ela deu tudo de si, porque ela sabia que era para o Pai dela, para o Deus que ela cria. E que nós tenhamos esse coração. Eu procuro ter o coração dessa viúva. E eu sei que ainda é pouco mediante o que o Senhor faz pela minha vida. Então nós temos que ter esse coração, como essa viúva, de pegar e derramar, de entregar tudo. Tem um louvor que eu amo que fala: eu te entrego tudo que há em mim.
Eu te entrego tudo que existe em mim. Meu amado, aceita tudo. E é isso que nós temos que fazer. É nessa verdade que nós temos que viver. E que nós aprendamos no livro de Lucas, além das parábolas, dos ensinamentos, as lições que nós temos que fazer sempre o nosso melhor em retidão, em sabedoria, em coração e principalmente em amor. Lembrar também de Maria e Isabel ali, da comunhão, da comunicação. Como é bom você ter alguém amigo mais chegado do que irmão, que você se alegra. Lucas é um livro que nos ensina a nos alegrar com a alegria dos outros, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e quando nós nos alegramos com a alegria do outro, automaticamente a alegria chega até nós. Isso é ser mordomo, isso é servir, isso é serviço, isso é glória de Deus, isso é segurança para nós e sabedoria para nós e aprimoramento do nosso eu, de agir como Jesus e como nosso Pai. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.